Saudações. Hoje eu gostaria de falar não sobre a guerra, mas sobre as pessoas. É evidente que o conflito na Ucrânia, provocado pela OTAN, que desde 2014 deu o golpe da Praça Maidan. Engraçado, em 2000 eu estive na Ucrânia não sei se foi em 2013 ou 2014, mas foi pouca coisa antes da Euromaidan. E eu já sentia, tinha alguma coisa no ar. Mas o golpe foi promovido pela OTAN, pelos Estados Unidos. A própria Victoria Nuland admitiu isso, que eles gastaram 5 bilhões de dólares para implementar o golpe. Mas não é isso. A questão é que a guerra, ela muda muito a vida das pessoas. Evidentemente, os mais afetados são os ucranianos. Porque os mais afetados são os russos étnicos que vivem na Ucrânia. Em segundo lugar, os ucranianos. É indiscutível que, por exemplo, no período entre 2014 e 2022, morreram cerca de 14 mil russos étnicos assassinados, sem contar as pessoas que ficaram sem pensão, sem aposentadoria, sem salários, que era uma maneira do governo ucraniano forçar a ucranização de uma área que nunca foi ucraniana. Tá certo? Vou falar rapidamente sobre isso. Aqui, ó. Kharkov foi uma cidade fundada pelos russos em 1630. Certo? Foi fundada pelo Tsar Alexei. Certo? Não tem nada a ver com a Ucrânia. Sumy também foi fundado pelo Tsar Alexei. Kharkov foi fundado em 1630 e Sumy foi fundado em 1655, a partir de russos que fugiam dos poloneses. Poltava foi uma cidade fundada no século XVII, certo? Um centro de pequenos russos pró-russos. Dnipropetrovsk foi fundado pela Imperatriz Catarina em 1776. Lugansk foi fundado pelos russos em 1795, também pela Imperatriz Catarina II. Vamos falar um pouco de Lugansk, uma das cidades que está envolvida. Parece que Lugansk, Donetsk e Kherson vão fazer um plebiscito e decidir se elas ingressam na Federação Russa, assim como a Crimeia ingressou. E aí o conflito muda de patamar, porque uma coisa é atacar repúblicas apoiadas pela Rússia, outra muito diferente, atacar o território russo. A guerra está para escalar. Lugansk foi fundado em 1795 pela Imperatriz Catarina II. Donetsk foi fundada pelo Imperador Alexander II em 1869, na construção de uma fábrica metalúrgica, que não tem relação nenhuma com a Ucrânia. Kherson foi fundada também pela Catarina II em 1778, para a construção da frota russa. Nikolaev, mais uma vez fundada pela Imperatriz Russa Catarina II. Odessa foi fundada, adivinha? Imperatriz Catarina II, Catarina Grande, em 1794. Certo? Um pouco antes de uma fortaleza fundada anteriormente por Suvorov. Chernihiv é uma das cidades russas mais antigas, que se tornou parte da Federação Russa em 1503. Certo? Foi destruída pelos poloneses em 1611 e retomou a Rússia em 1654. Simferopol, fundada por Catarina II em 1784. Foi fundada pelo famoso almirante Potionkin. Sebastopol, fundada pela Imperatriz Catarina II. Mariupol, adivinha? Imperatriz Catarina II, czarina, Krivoi Rog, onde nasceu a besta do Zelensky, também foi fundada por Catarina II. Zaporizhzhia, foi fundada, adivinha? Catarina II, em 1770. Kirovograd, fundada pela Imperatriz Elisaveta, em 1754. Então, assim, na boa, gente, essas cidades foram fundadas por russos. O que a Ucrânia tem a ver com essa jossa? Os ucranianos, o que se chama de Ucrânia, são aquele pessoal que vive na Galícia. Sabe, um povo aparentado com os poloneses. Com que audácia, um país recém-fundado, que tem pouco mais de 30 anos, quis tomar para si territórios que não eram ucranianos. Não é que lá vivem russos étnicos. Não. Lá vivem russos étnicos desde a fundação dessas cidades por russos étnicos.
Tem nada a ver com Ucrânia, não. São cidades russas, habitadas por russos, de gente falante de russo, que custou muito sangue, suor russo e dinheiro russo, sob administração russa. Por que essa jossa da Ucrânia? Por causa de decisões equivocadas de Lenin e de Stalin. Certo? Cometeram decisões equivocadas. Quando você fala, o presidente Putin é abertamente anti-leninista. Sim, ele é abertamente anti-leninista. O que não quer dizer que ele seja contra a intervenção do Estado. O que quer dizer que ele tem um profundo grilo com Lenin. Porque essa situação surgiu graças a Lenin. Em vez de ele criar uma república, podia chamar de Ucrânia, quer dizer fronteira em russo, mas em vez de, para não criar uma Galícia, né, que podia dar margem a conflito com os poloneses, podia chamar de Ucrânia, mas que não envolvesse cidades habitadas por russos, que foram fundadas por russos, são moradia de russo desde a fundação. Quer dizer, Lenin cometeu um erro. E quem paga por esse erro? A população, as pessoas. Certo? Agora, dizer que essas cidades são ucranianas, ou que alguma vez na vida foram ucranianas, por favor, gente. A Novorússia é toda russa. E a maior parte da Bielorrússia, pelo menos na sua parte oriental, também é russa. Nunca foram ucranianas. Essa tentativa de ucranizar é um massacre étnico. Inaceitável para a Rússia. Perfeito? É claro que isso foi usado pelos americanos, pela OTAN, pela mídia, por esses pronazistas todos. Para dizer, ai, pobrezinha da Ucrânia, um país soberano. Gente, por favor, se esse pessoal tivesse preocupado com um país soberano, eles tinham atacado e destruído a Líbia, que era um país soberano? Tinham atacado e destruído o Iraque, que era um país soberano? Tinham atacado e estão destruindo o Iêmen, que é um país soberano? Tinham atacado, perderam, mas também destruíram o Afeganistão, que é um país soberano? Com que moral europeus e americanos falam de país soberano? Sério, de verdade. E é uma região, repito, reitero, fundada por russo, habitada por russo desde a fundação, onde se fala russo. E vai retornar à Rússia. Ponto. Correto? Então, assim, quando a gente pensa que a guerra é muito sobre pessoas, eu até quero fazer um vídeo sobre isso, falando sobre as pessoas da Europa, que também estão sofrendo por causa da indigência intelectual e moral dos dirigentes deles, os verdes principalmente, né, os socialistas. Quando a gente vê isso, a gente percebe que a estupidez humana tem um custo e que às vezes ela é paga em sangue, o que é uma lástima. Mas de toda forma, sangue é um preço que a Rússia está disposta a pagar pelo seu povo desde sempre. Foi assim que ela derrotou os europeus comandados por Carlos II da Suécia. Foi assim que ela derrotou os europeus comandados por Napoleão Bonaparte da França. Foi assim que a Rússia derrotou os europeus comandados por Adolf da Alemanha. E é assim que ela vai derrotar os europeus comandados por um americano, né? É isso. A guerra é cruel, é terrível, ela sacrifica e destrói vidas. Não só por acabar com elas, mas por mudá-las de maneira irreversível e triste para sempre. Mas mais do que qualquer coisa, você fala, a guerra é uma inutilidade. Não, não é não. Infelizmente a guerra resolve algumas coisas sim. Ela é uma ferramenta interessante contra a injustiça. Certo? A minha religião fala para entregar outra face. Ok. Os russos não praticam a minha religião. Eles são cristãos ortodoxos. E eles conhecem os ocidentais mais do que qualquer outro povo desde a época de São Alexander Nevsky, que combateu os poloneses e os cavaleiros teutônicos. Então a Rússia sabe com quem está lidando. E, bom, torcer para isso acabar logo e da melhor forma possível. Até mais.